A gente continua falando deste pedido de recuperação judicial e, para isso, agora eu converso com o Fernando Canuto, especialista em direito empresarial e sócio do Godke Advogados. Falei certo, Xará? Não, falei certo? Fernando, exatamente, Fernando Canuto. Muito E, prazer, e- Fernando. Tudo bem? tudo ótimo. E a banca, o escritório é Godke Advogados. Isso, Gótica Muito bem. Advogados, isso mesmo. Xará, obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money na tarde desta quarta-feira. Queria te ouvir sobre o processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, porque Azul, Gol e Latam, além de outras companhias da América Latina, Aeroméxico, Avianca, preferem ir aos tribunais nos Estados Unidos para pedir recuperação judicial e não fazer em seus países, suas terras natais. Boa tarde. Boa tarde. O Brasil é reconhecido mundialmente pela sua burocracia. A burocracia do Brasil realmente excede o padrão normal do mundo. Isso se estende um pouco para toda a América Latina. México é um país extremamente burocrático, Colômbia também, mas o Brasil consegue ser o campeão. É um país onde realmente a burocracia ela impera de uma maneira que pode atrapalhar muito todo o ambiente de negócios, que é o contrário dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, apesar das regulações dos últimos anos, se tornou uma grande potência mundial realmente com a falta de regulação, com a liberdade econômica. E muito dessa cultura existe até hoje. Enquanto um processo de recuperação judicial no Brasil precisa de uma petição, inúmeros anexos, ter facilmente aí algumas dezenas, quem sabe até centenas de páginas, só para petição inicial e anexo, só para começar o processo, nos Estados Unidos, o Chapter 11 preenche um formulário de não mais que 10 folhas. É realmente algo muito mais simples. Eu identifico a empresa, identifico o valor total da dívida, quem são os principais credores e digo que eu tenho um plano para me recuperar. O juiz deferindo essa parte do processo, iniciam-se as conversas com os credores, que no caso da Azul, assim como foi da Gol, essa conversa já existia antes, né? Realmente a pedido de recuperação foi para formalizar tudo isso. E uma vez que as conversas forem avançando, o que esse crédito suplementar no âmbito da recuperação judicial for disponibilizado, as negociações, reequações de dívidas foram feitas e a empresa for conseguindo se restabelecer, diferida a RJ, né, o Chapter 11, ato seguinte é realmente a empresa deixar esse regime especial do Chapter 11 e retornar às suas atividades habituais, que aconteceu com a Gol. A Gol, pouco mais de um ano, ela pleiteou o Chapter 11 na corte americana, foi deferido, começou a implementação do Chapter 11 e agora foi anunciado semana passada que tudo está indo bem e que no mês que vem ela deve sair desse regime de recuperação recuperação judicial. Interessante que a Azul ela fez uma recuperação extrajudicial no Brasil há alguns meses, ou melhor, ela conseguiu negociar com alguns credores, onde a dívida foi trocada por participação da empresa. Ou seja, os credores da empresa, os credores da Azul, passaram a ser acionistas. E naquela época ela conseguiu reduzir substancialmente a dívida, né? Algumas centenas de milhões, se eu não me engano. E agora, mas, no entanto, não foi, infelizmente, não foi o suficiente para conseguir manter a saúde financeira e partiu agora para o Chapter 11, realmente já, mais como diremos aqui no Brasil, tudo combinado com os russos, no caso com os americanos. Então, realmente já tem pessoas dispostas a colocar dinheiro, já tem pessoas dispostas a ajudar a Azul a se reerguer. Fernando, o fato de o setor aéreo ser muito internacionalizado em termos de custos e fornecedores, porque basicamente o avião é um dólar que voa ali, porque tudo é em dólar, né? O avião é em dólar, o leasing é em dólar, o combustível é em dólar, as peças todas são em dólar, até a parte da remuneração dos tripulantes é em dólar, caso seja um voo internacional. Isso acaba levando também para, além dessa questão legal e burocrática, levando as companhias à justiça americana, já que é lá o foro dos seus fornecedores? Com certeza, por mais que a Azul ela opere aviões nacionais brasileiros, que são os Embraer, fabricados aqui no interior de São Paulo, a Azul não detém nenhum avião. Existem empresas financeiras que compram o avião e fazem o aluguel operacional, né, o leasing para a empresa aérea, no caso para a Azul. E via de regra, todas as operações são feitas em dólar.
até porque o dólar ainda acredito eu, vai ser por muito tempo a moeda mais forte, globalmente falando. Os credores planejam e desejam receber o pagamento desse leasing em dólar. Além da aeronave em si, né, do leasing, do aluguel operacional, o custo de aviação é cotado em dólar. E desde a pandemia, por mais que na pandemia nós tivemos uma queda do preço do petróleo, o preço do petróleo está instável, está alto no Brasil. Então, realmente, como isso é cotado em dólar, como nossa moeda desvalorizou frente ao dólar, o custo operacional aumenta muito. E como você bem disse, a Azul tem alguns voos internacionais, voos para a Europa, voos para os Estados Unidos, voos para a América Latina, e todas as diárias da Entendi. tripulação, nesse caso, são pagas em dólar. Então, realmente, isso o custo, como você bem disse, né? É um dólar que voa. Tudo aquele pedaço de metal que está voando é sim cotado em dólar, é pago em dólar. Então, nossa moeda desvalorizando, dólar se valorizando e outros custos operacionais aumentando, realmente é um caos financeiro para a companhia aérea. E, Xará, quando a gente tem processo de recuperação judicial aqui no Brasil, quando ele acontece nos tribunais brasileiros, me parece que é um processo mais traumático e nem toda empresa que entra em processo de recuperação judicial no Brasil consegue sair. É um processo Sim. complexo, obviamente, né? Mas nem toda companhia consegue deixar voltar a operar sem estar em recuperação judicial e muitas acabam sendo liquidadas. Nos Estados Unidos, e aí falando especificamente do setor aéreo, nós tivemos vários casos, inclusive da Latam, que deixou o processo, a Gol, que indica a saída, a Aeroméxico, a Avianca, American Airlines, uma série de companhias aéreas entraram e conseguiram sair da recuperação judicial nos Estados Unidos. Por que a taxa de sucesso nos Estados Unidos de uma RJ parece maior, e aí me corrija se eu estiver errado, de uma RJ aqui no Brasil? Em qualquer lugar do mundo, uma empresa pode passar por dificuldades financeiras. Mas no Brasil, se você chegar nesse ponto, eu tenho cases, inclusive internos aqui do escritório, de empresas que passaram super bem pela RJ, conseguiram sair, cresceram e estão ganhando dinheiro. Mas o processo RJ, por mais que ele tenha sido flexibilizado em 2020, 2021, ainda é um processo trabalhoso, difícil e custoso. Há uma série de restrições, uma série de amarras. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito fácil não, há uma possibilidade mais juridicamente mais segura de você obter um financiamento, como é o caso aí do DIP, que é a Deep Financing que a Gol conseguiu lá atrás e que a Azul conseguiu agora. Realmente, se você empresta dinheiro para uma empresa em recuperação judicial no Chapter 11, você tem uma prioridade para receber esse dinheiro. Independente de acontecer, a empresa quebrar lá na frente, você é o primeiro a receber, bem como as garantias. A empresa que está em RJ, imagino que ela já deu o que tinha e que não podia de garantia, o que podia e que não podia em garantia para conseguir dinheiro. Se você está no Chapter 11 e for concedido um crédito no âmbito do Chapter 11, você tem prioridade para receber esse dinheiro, você tem prioridade para gravar as garantias, as possíveis garantias. Digamos que a Gol, desculpa, que a Azul tem algum ativo XPTO, esse ativo pode ser dado em garantia, esse vai ser o primeiro ativo a ser gravado, esse ativo vai ser gravado pelos credores do Chapter 11, né, do âmbito do Chapter 11, que vão receber antes dos demais. Além disso, muita gente mete o bedelho na RJ brasileira. Tem sindicato, Ministério Público, um monte de gente que não faz ideia qual que é o papel da empresa, o que é uma empresa. Muitas vezes sequer pisou em uma empresa na vida, né, é funcionário público de carreira. Nos Estados Unidos, há uma flexibilidade muito maior para vender ativos, para realmente estruturar, fazer o que tem que ser feito. Cortar pessoas, se necessário for. Acredito que no caso da Azul, como ela realmente vai desfazer a frota, infelizmente haverão demissões, mas é algo necessário para a empresa sobreviver. Ela vai se desfazer de ativos. Nos Estados Unidos seria difícil. Um caso, ainda tem aviões da Varig e da VASP parados, que hoje não valem mais nada, é sucata. Mas quando essas empresas quebraram, lá na década de 90, começo dos anos 2000, é um ativo valioso. Mas fica entre idas e vindas e recursos judiciais, está parado em hangares que hoje não valem mais nada, hoje é sucata. Nos Estados Unidos é muito fácil eu vender isso. E também, vamos lá, até com relação à minha profissão. Como eu disse no começo, uma inicial e o processo de recuperação judicial no Brasil é muito trabalhoso. Preciso justificar muita coisa, preciso apresentar muito documento para o juiz considerar aceitar meu pedido. Nos Estados Unidos é um formulário. Então, todo o custo legal, contábil, pericial, para entrar com o processo é infinitamente mais barato. E a Gol entrou com esse processo
há pouco mais de um ano, já está saindo, porque ela conseguiu se reestruturar. Ela recebeu investimento, tanto dos credores quanto dos próprios acionistas. Ela conseguiu manejar a rota, conseguiu demitir funcionário, ela conseguiu ceder ativo, ela fez o que precisava ser feito. Realmente, a empresa se reerguer. No Brasil, eu não teria tanta liberdade, flexibilidade. Seria nomeado um administrador, alguém que, pelo juiz, alguém de confiança do juiz para fiscalizar a gestão da empresa, e na maioria das vezes a pessoa mais atrapalha do que ajuda. A pessoa que deveria ser o porto seguro para o empresário buscar apoio na reestruturação, acaba sendo a pessoa que vai dificultar essa operação, pensando em interesses de terceiros, como do governo ou de algum credor, mas não pensando no interesse da própria empresa que precisa se reerguer. Lembrando que o objetivo da recuperação judicial realmente é a preservação da empresa, que a empresa gere empregos, gere receita, pague impostos, produza. No entanto, a nossa RJ, eu sou um grande defensor da RJ, já conduzimos algumas RJs aqui, mas o procedimento é extremamente amarrado no Brasil. Nos Estados Unidos, prezando pela liberdade que eles defendem tanto, o procedimento é muito mais simples, é muito mais fluido do que aqui. Só para a gente terminar essa nossa conversa, a gente está falando aqui dos aspectos positivos do processo da recuperação judicial lá nos Estados Unidos, da capacidade da empresa de sair melhor do que ela entrou e resolver Sim. de fato seus problemas, mas obviamente um processo como esse, você mencionou muito rapidamente, também tem muita dor. Diante o que podemos esperar neste processo? A empresa entra com uma dívida de mais de 30 bilhões de reais, já tem a promessa de um empréstimo de 1 bilhão e 600 milhões de dólares, a promessa de quase 1 bilhão de dólares em injeção de capital, inclusive com a entrada de novo sócio. Quem sofre nessa história? Quem terá de cortar na própria carne? É uma parte dos empregados? É uma parte dos credores que vão ficar sem ter o dinheiro de volta? Onde que vai aparecer a tesoura e a faca nessa história? O curioso, que somando, eu fiz uma conta de padaria aqui, né, quando os valores foram apresentados por você, entre os valores de empréstimo, mais aporte de capital, mais o valor da American Airlines e Delta, em reais, aproximadamente 15, 16 bilhões de reais, que é quase metade da dívida. Então, a Azul já fez um trabalho, uma lição de casa muito boa para captar dinheiro. Uma boa parte desse dinheiro, que é empréstimo, não sabemos como ela vai pagar. Isso vai estar no plano de recuperação do Chapter 11. Mas sim, a lógica da recuperação judicial é todo mundo ceder um pouco para a empresa sobreviver. É muito comum em RJs aqui, no Chapter 11 lá, o famoso haircut, é realmente o corte de cabelo, né? É diminuir o tamanho da dívida. É normal um tipo de recuperação. Se eu tenho uma dívida para vencer a curto prazo de, vou criar um número aqui de 1 bilhão, eu consigo alongar essa dívida por X anos e cortar uma parte dela. O meu 1 bilhão vão virar 500 milhões, eu vou cortar os 700 milhões, vou cortar um pedaço e vou alongar. Então, certamente, que nesse momento a empresa está numa situação, não quero dizer pré-falimentar, porque não é verdade, mas se ela continuasse nessa toada, tudo indica que a empresa atrofiaria, sufocaria, poderia vir a falir. Ou seja, esses credores que hoje têm dívidas com a Azul vão deixar de ter, porque a Azul vão receber muito pouco, ela vai quebrar. Então, antes de seguir com essa quebra, os executivos, os acionistas, muito bem, de forma extremamente madura, honesta, decidiram entrar com o pedido de RJ. A lógica é, olha, eu vou pagar minha dívida, só que eu não consigo pagar do jeito que você quer. Eu vou pagar um pouco menos, um pouco mais alongado. Geralmente isso que acontece. Com relação aos funcionários, se a empresa tinha algum plano, algum objetivo, alguma tentativa é, de fazer cortes, realocações, mudança de estrutura, essa é a oportunidade perfeita. Ninguém vai questionar uma estruturação de RH, uma reestruturação de empregados com a empresa RJ. Tudo se justifica muito facilmente, inclusive do ponto de vista de sindicato. O sindicato sempre quer saber por que cortes, o que está acontecendo com a empresa. Então, esse é o momento, se tiver alguma redundância, se tiver o funcionário que realmente não está performando, a oportunidade perfeita para desligá-lo. Pensando ainda numa pretensa futura fusão com a Gol, que eu realmente entendo que possa vir acontecer no futuro, eu já começo a limpar e enxugar a casa para essa fusão lá na frente. A Gol fez isso. Ela conseguiu enxugar a casa e limpar toda a estrutura para uma eventual fusão que teria com a Azul. Eu acredito que a fusão vai ser postergada, mas não vai ser encerrada. A Azul firmou, como foi dito, você disse também, o Cold Share com a Gol. Então, alguns luxos foram compartilhados. É possível cortar custos aí, custos redundantes. Então, sim, muita gente vai sentir na carne.
muita gente vai sentir. Nesse primeiro momento, os primeiros sentiram foram os acionistas. No pré-mercado, a ação caiu 40%. Então, os acionistas já perderam 40% do valor que eles tinham na Azul de cara. Isso vai se recuperar. É o choque do mercado no primeiro dia. Sempre que tem um anúncio, as ações despencam, depois elas se reequilibram. Mas alguns funcionários vão ser mandados embora, todos ou quase todos os fornecedores vão ter seus valores reduzidos a receber, e sim, todo mundo vai ter que cortar na carne para a Azul conseguir seguir com a companhia aérea. Muito bem, serão meses de negociação aí dos executivos da Azul com seus credores. Fernando Canuto, especialista em direito empresarial e sócio do Gottic Advogados. Fernando, obrigado pela conversa aqui com a audiência do CNN Eu Money. agradeço. Boa tarde. Muito obrigado.